Bora fazer um planejamento para um novo mês? Olá, eu sou a Tainara Rocha. Se você ainda não me conhece, eu estou aqui no YouTube falando sobre várias coisas, mas no geral, você sempre vai me ver aqui falando sobre trabalho como social media, sendo empreendedora, como é a minha vida como influenciadora, a minha jornada em busca de ser a minha melhor versão, meu processo de emagrecimento e às vezes eu falo sobre beleza por aqui também. Então, assim, em resumo, esse canal é para ser um diário da minha vida e eu espero que você goste de acompanhar. Hoje eu decidi falar um pouco sobre planejamento para a chegada de um novo mês. Eu tô gravando isso no dia 31 de março. Amanhã a gente vai dar entrada no mês de abril, mas isso aqui você pode usar para todos os meses. Então, todo dia 30 e 31 você pode rever esse vídeo para analisar e pensar novamente no planejamento para o seu próximo mês. E eu vou te trazer algumas dicas aqui, alguns direcionamentos do que você deve levar em consideração na hora de fazer um planejamento do seu mês. A primeira coisa que eu acho muito importante é você ter um lugar onde você vai se organizar, tanto no seu mês de forma geral, quanto de cada um dos seus dias. Eu tenho um planner, que ele é o meu planner do ano, diário e tudo mais. Então, a gente já tá aqui, ó, página mensal. Aqui a gente tem o calendário do mês e aqui a gente tem objetivos do mês. Só que é super importante. Se você não tiver planner, você pode usar um bloquinho de notas que seja, que não tem data, não tem nada, um bloquinho de notas em branco. Você pode usar o seu celular, o notas do seu celular para se organizar também, fora diversas outras plataformas que a gente tem online. Você pode usar o Trello, você pode usar o Notion, você pode usar as planilhas, enfim, tem um monte de coisa. Tem o Google Tarefas também, que é muito legal, recomendo o Google Tarefas, eu acho que ele é bem prático para organizar ali as coisas do dia a dia. Enfim, escolha um lugar onde você vai se organizar. Às vezes você vai precisar de mais do que um só. Eu, por exemplo, uso vários. Eu uso várias coisas. O planner, ele é mais para organizar ali os meus dias e tudo mais, mas eu também uso muito o Trello e as planilhas. Então, assim, tenha uma noção de onde você vai se organizar, leve em consideração que você vai precisar. É muito importante você ter isso em mente, porque você não pode contar com a sua mente para lembrar aquilo que precisa ser feito. Tanto aquilo que precisa ser feito no seu mês quanto no seu dia. Não confie na sua própria, na minha memória. Não cai nessa, você não vai lembrar. E outra, faça esse favor para si mesmo. Não fica gastando energia em tentar lembrar, sabe? Escreve em algum lugar, põe na sua agenda, põe no seu planner, põe num grupo que você tem sozinha, sabe? O chat que você tem consigo mesmo no WhatsApp. Põe lá, escreve lá para você tirar da sua mente e não ficar com aquele peso de todas as coisas que você precisa lembrar. Isso vai te ajudar bastante. Mas a primeira coisa que eu acho muito importante para você considerar na hora de planejar o seu mês são datas importantes. O que se encaixa em datas importantes? Coisas que têm dia marcado, dia específico para acontecer. Então, um aniversário, uma consulta, um evento, a entrega de um trabalho, tarefa que você tem que já tem um dia específico. Você já sabe que isso vai acontecer num dia específico. É muito importante levar isso em consideração. Aqui no meu planner, eu ainda não fiz tudo isso, não coloquei aqui, mas eu já tenho em mente. Mas aqui, por exemplo, eu já tenho uma reunião com uma cliente que está marcada desde o mês passado. Então, eu já coloquei aqui essa data que tem essa reunião que eu preciso fazer. Vou dar alguns exemplos para vocês. Esse mês tem aniversário da minha irmã no dia 7. Eu tenho consulta, no caso, já é amanhã, então nem preciso colocar aqui. Mas se eu tivesse outra consulta e outra data já marcado, já ia considerar de colocar isso aqui. Eventos, esse mês tem uma corrida que eu tô pensando em ir, então eu preciso inserir aqui para ver se vai fazer sentido, para ver se eu vou conseguir me organizar para ir nessa corrida ou em outros eventos. Então, assim, aquilo que você já sabe, que você já tem consciência de que tem data marcada que precisa acontecer nesse mês, você já vai colocar para você se organizar. Porque isso vai mexer em muitas outras coisas, que vão ser tópicos que vão vir a seguir. Mas essas datas específicas, às vezes precisam de planejamento financeiro, às vezes precisa de planejamento de como ir, de como voltar. Às vezes você precisa fazer coisas antes para essa data. Então, assim, é importante a gente ter aí, primeira coisa, datas que já estão marcadas. Beleza? Segunda coisa que é super importante de você levar em consideração na hora de planejar um novo mês
são as suas metas. Eu acho muito incrível a gente ter metas mensais, porque quando a gente pensa no ano, a gente pode analisar, tipo, várias coisas. Nesse ano eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero ganhar tantos quilos, eu quero alcançar X, Y, Z coisas. Só que às vezes essa meta muito grande, se você não dividir ela, sabe, ao longo dos meses, vai ser muito difícil de você de fato conseguir alcançá-la. Então é muito importante a gente definir as metas do mês. Porque, por exemplo, eu tenho uma meta de juntar R$ 1.000 no ano. Quanto que eu preciso fazer por mês para me ajudar nisso? Porque se eu colocar só R$ 1.000 no ano, esse mês eu não guardei, aquele eu não guardei, aquele eu não guardei. Vai chegar, tipo, lá no final do ano, você vai ter que guardar R$ 500 nos últimos meses do ano para você conseguir fazer e realizar sua meta, sabe? Então é importante você destrinchar sua meta, porque com passos pequenos é mais fácil de você alcançar aquilo que você almeja. Então é muito importante você fazer essa divisão das metas que você quer alcançar. Isso inclui também alguns hábitos que você quer desenvolver ao longo do seu ano, ao longo do seu mês, coisas que você quer se comprometer a fazer, se comprometer a realizar. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma meta de ler 24 livros no ano de 2024. Quando a gente pensa em 24 livros, parece muita coisa, assim. Tipo, meu Deus, como que eu vou dar conta de ler 24 livros? E aí, qual foi a divisão que eu fiz? 2 livros por mês. Até o momento, eu já li 4 livros, já finalizei 4 livros. O ideal, que nesse momento, agora em abril, era já ter finalizado 6. Mas eu falhei muito nesse mês de março. Eu só finalizei um livro e já tinha atrasado de outros meses. Então, assim, finalizei só 4 até o momento. Então, eu ainda tenho 20 livros para serem lidos. Eu preciso dividir isso. Então, agora, nesse mês de abril, eu quero finalizar 2 livros. Eu quero me comprometer a finalizar 2 leituras. E percebe que de 24 agora são só 2 que eu preciso fazer agora nesse mês? Então, é muito mais fácil. E aí, depois eu divido mais um pouco. Eu coloco essa meta de 2 livros para ler 20 páginas num dia. Eu vou diminuindo para ficar mais tangível e mais fácil de ser alcançado. Então, no meu mês de abril, a minha meta é ler 2 livros no mês, sendo 10 a 20 páginas por dia. E assim você vai chegando mais perto de realizar, porque é muito mais fácil você se comprometer a ler 10 páginas hoje do que você ler 24 no ano. É uma coisa muito grande num período muito grande. Se você tem uma quantidade para você fazer hoje, fica muito mais fácil. Da mesma forma com o seu treino, com a sua rotina. Então, esse mês eu quero fazer 20 treinos. Eu quero fazer atividade física 20 vezes. Eu quero fazer atividade física 5 vezes na semana. Então, assim, você se organiza, você coloca as suas metas ali. Porque, assim, quando você pensa na construção de um muro, parece muito grande. Mas o que é esse muro? São tijolos colocados um do lado do outro. Então, cada dia que você executa e cada pequena coisa que você faz é um tijolinho que tá te ajudando a construir esse muro. Então, não fique olhando só pro muro gigante, aquele muro enorme que você precisa construir. Olha pro tijolinho. Esse é o tijolinho de hoje. Então, eu vou colocar aqui. Esse é o tijolinho de amanhã. Vou colocar aqui. Esse é o tijolinho que foi de ontem. Coloquei. Ou não coloquei? Beleza, foi, passou. Vou colocar o de hoje. Entende que torna muito mais fácil? E aí, de tijolinho em tijolinho, você vai construir o muro que você deseja, sabe? Então, é muito importante você fazer isso. Leve isso em consideração. Eu tenho algumas metas, como, por exemplo, acordar cedo, continuar numa alimentação mais saudável, manter a minha rotina de treinos, beber mais água. Então, isso são coisas que eu preciso colocar como meus objetivos e encaixar isso nos meus dias, entende? Com isso também você consegue organizar de fato a sua rotina diária. Então, eu já percebi, que é uma coisa que caiu a ficha pra mim, eu preciso acordar mais cedo. Se eu quiser de fato colocar em prática tudo aquilo que eu tô planejando, eu preciso acordar mais cedo, porque o meu trabalho precisa de muito tempo de mim. Então, eu não posso dividir o meu tempo de trabalho, eu preciso arrumar mais tempo para fazer as coisas para mim, entende? Então, eu sei que eu preciso acordar mais cedo para conseguir dar conta de fazer tudo aquilo que eu quero realizar no meu dia a dia. E como eu cheguei a essa conclusão? Analisando as minhas metas, analisando os meus horários, que isso é outra coisa muito importante de você levar em consideração. Quais são os seus horários? Os horários que você tá fora de casa, os horários que você, o tempo que você leva para sair de casa para o seu trabalho, de casa para a escola, para a faculdade, entre o trabalho e a faculdade. Tudo isso você precisa levar em consideração para se planejar e planejar o seu mês. Então, por exemplo, vamos supor
é que esse é o mês em que eu vou trabalhar loucamente. Tipo, a minha rotina de trabalho desse mês vai ser trabalhar das 6 da manhã até 11 horas da noite. Por algum motivo, eu vou trabalhar o dia inteiro. Eu não tenho como me cobrar de treinar todos os dias, porque o meu corpo não vai dar conta. Então, assim, pô, esse mês o meu foco vai ser mais no trabalho. Então, eu vou negligenciar um pouco o treino por conta disso. Eu vou encaixar de uma forma. Entende que quando você coloca e você visualiza, fica muito mais fácil de você se organizar e entender como é que você vai executar as coisas? Então, leve em consideração. Pense nas suas metas, nos seus objetivos a longo prazo e como incluí-los no seu dia a dia e também aquilo que você quer realizar dentro desse período aí de 30 dias do mês. E um outro fator que eu acho extremamente importante, que eu quero trazer essa reflexão para você, é finanças. Eu falo para vocês, eu sou uma pessoa gastona. Eu preciso assumir que eu sou uma mulher que gasta dinheiro. Hoje mesmo eu tava fazendo análise do banco e eu vi que eu gastei muito dinheiro. E assim, de uma forma que eu nem percebi que eu tinha gastado, sabe? Então isso é uma coisa que você precisa fazer. Você precisa analisar como que foi as suas finanças no mês anterior. Então assim, eu tenho as finanças da minha empresa, eu preciso olhar no banco da minha empresa para ver as entradas, ver quanto que chegou ali para mim, e também o meu banco pessoal, que é onde eu vou ver o que eu transferi da empresa para mim e o que eu gastei da minha vida pessoal também. Então, assim, eu no caso tenho essas duas coisas, o PJ e o CPF. Você talvez não tenha, você talvez tenha só o CPF. Então, você precisa, independente de como seja a sua vida, você precisa fazer uma análise de como foi o seu mês, como que ficou. No meu banco, por exemplo, pessoal, eu consigo ter uma análise de todas as entradas, todas as saídas e também dividido em categorias. Então, quanto eu gastei de transporte, quanto eu gastei com alimentação, com vestuário, com serviços. Ele já coloca numa categorização ali básica que ele inclui, mas depois eu consigo ir lá, porque algumas coisas ele não consegue identificar, então eu vou lá e coloco em cada categoria pra gente ter uma noção de onde eu estou gastando meu dinheiro, com o que eu tô gastando meu dinheiro. Então, assim, é muito importante a gente ter essa noção, porque eu tô falando por mim mesma. Eu não tinha noção do quanto eu tinha gastado. Eu não tinha percebido o quanto eu tinha gastado no decorrer do mês. E tem compras até ali que eu falo, meu Deus, aonde foi que eu gastei esse dinheiro? Eu não faço nem ideia de em que lugar foi que eu gastei esse dinheiro. Então, assim, é muito importante a gente ter esse controle. Outro ponto sobre essa questão de análise que é muito importante, cartão de crédito. É muito importante você saber o que está no seu cartão de crédito. É uma dica que eu falo para você. Se você tem coisas recorrentes no seu cartão, faça uma conta, faça uma análise ali, tipo, todos os meses. Vou dar um exemplo meu, tá? A minha academia tá no meu cartão de crédito, Netflix, Spotify, armazenamento extra do Google, Google Empresarial, coisas desse tipo. Isso é recorrente. Todos os meses isso vai estar no meu cartão de crédito. Então eu preciso contar com essa conta que eu vou ter. Eu vou sempre ter cartão de crédito para pagar, porque essas coisas são recorrentes no meu cartão. E além disso, você precisa ver se vai ter como você gastar a mais do seu cartão. Então, assim, eu já tenho essa quantidade de limite que vai ser usado das coisas que são recorrentes, que eu já tenho aqui fixo no mês que vai vir no meu cartão de crédito. E aí, eu posso gastar mais? Eu posso fazer mais uma parcela? Eu posso incluir outra coisa? Eu vou dar conta se eu incluir mais alguma coisa? Além disso aqui, que já vem. Se eu incluir mais alguma coisa, eu vou dar conta de pagar? Tô te dando essa dica porque eu sei que a gente gasta. E como eu falei, eu sou uma pessoa que gasto. Eu uso cartão de crédito. Então, assim, eu preciso me atentar nisso. Esse mês de março foi o primeiro mês que eu consegui reduzir, assim, pela metade a fatura do meu cartão de crédito. Eu fiquei muito feliz, porque eu me controlei muito. O que eu tinha que gastar, eu gastei tudo no débito. Então, acho que por isso que ficou até maior a minha conta no final, porque eu gastei o que tinha para gastar no débito, evitei ao máximo passar no crédito. Eu só passei no crédito aquilo que realmente fazia sentido. Uma dica para você fazer essa análise de vale a pena passar no crédito ou não. Uma coisa que minha mãe sempre me fala é: comida não se passa no crédito. Então, a menos que você vai fazer, sei lá, compra do mês, é uma compra grande, você precisa passar no crédito. Mas eu tô falando assim, de coisas tipo, eu vou comer um lanche, vou pagar no crédito. Vou comprar uma bala, vou pagar no crédito. Porque você vai comer agora e só vai ficar a conta para você pagar no mês que vem. Então, assim, uma coisa que é muito
sabe, acaba muito rápido, não faz sentido você pagar essa coisa e parcelar várias vezes, sabe? Então, assim, eu, por exemplo, esse mês, eu tô dando exemplos aqui, eu tô abrindo minha vida pra vocês entenderem aquilo que eu tô querendo passar pra vocês. Mês passado, agora em março, eu precisava comprar um tênis novo. E era uma questão de necessidade mesmo. O tênis que eu tinha, ele até tava em boas condições, mas ele tava machucando a minha unha, tava, tipo assim, sendo muito incômodo. Então eu precisava, não era, já tinha passado do querer, era precisar. Então eu fui comprar. E aí, eu perguntei pra moça, quanto que fica se eu parcelar? Tem juros? Ela falou, não tem juros. Aí eu coloquei, pô, eu vou dar o dinheiro no débito pra esse aqui, sendo que eu tenho outras coisas para pagar que eu não vou conseguir passar essas outras coisas no crédito. Mas esse aqui é um bem durável. Daqui 3 meses, os meses da parcela, eu vou continuar usando esse produto. Esse produto ainda vai estar sendo usado e por mais tempo ainda. E eu não vou pagar a mais se eu for parcelar. Então eu falei, pode parcelar aí, moça. E levei também em consideração a coisa que eu tinha falado pra vocês. As contas que eu já tenho no meu cartão de crédito, eu vou conseguir encaixar essa parcelinha aqui? E deu pra encaixar. E ainda assim, a conta foi assim, a fatura mais baixa do ano, desde janeiro pra cá. Fiquei muito feliz, muito realizada. Tô no caminho certo. Tô dando essa dica pra vocês porque eu também tenho que me monitorar em relação a isso. Aqui a gente trabalha com verdade, a gente trabalha com a realidade. Eu falo pra vocês, sou gastadeira, preciso prestar atenção no meu dinheiro e tô falando aqui pra vocês, prestem atenção no dinheiro de vocês também. E aí, levando em consideração como foi as suas finanças no mês anterior, você vai ter uma noção de como que vai ser as suas finanças nesse mês. Primeiro de tudo, organiza as suas contas, o que você precisa pagar e as datas que você precisa pagar. Então, por exemplo, eu tenho coisas que eu preciso pagar na primeira semana de abril. Então, se tem dinheiro, vamos considerar, tem dinheiro sobrando na última semana de março, eu vou gastar loucamente? Não, porque eu tenho coisa na primeira semana de abril que eu tenho que pagar. Então, eu vou ter que usar o dinheiro de março para pagar essa. Você tá entendendo ali de raciocínio? Então, assim, veja o que você tem a pagar, quais datas você tem que pagar essas coisas e também as coisas que você vai precisar gastar mais e tudo mais. Então, voltando lá nas datas, eu, por exemplo, esse mês eu tenho o aniversário da minha irmã e tem um evento que eu quero ir. Isso vai necessitar de dinheiro, as duas coisas vão precisar de dinheiro. Então, eu preciso me organizar para saber até quanto eu posso gastar nesse presente, eu posso ir nesse evento, eu vou ter condição de ir nesse evento. Então, assim, você fazer essa análise da onde você vai gastar, pontuar todas as contas que você tem que pagar e ver se vai precisar dar um corte numa outra parte, organizar isso e aquilo outro. E aí, com isso também você vai saber se você vai conseguir comprar algo que você quer. Então, por exemplo, eu tava precisando comprar o tênis, então faça também uma wishlist. Eu costumo fazer isso no Trello. Então, dentro do Trello, eu tenho um quadro meu financeiro, onde eu coloco a conta, a data que precisa ser paga para ele me notificar quando eu preciso pagar. E também tem uma wishlist e coisas que não tem data específica de pagamento, mas eu sei que eu vou gastar. Então, assim, coisas que eu sei que eu vou gastar. Eu gasto com unha, eu gasto com sobrancelha, com cílios, com extensão de cílios, quando eu vou fazer. Produtos, às vezes, para cabelo. Isso não tem data. Eu não tenho marcado assim, no dia 10 eu vou comprar produto de cabelo. Não tenho marcado, mas eu sei que no decorrer do mês, muito provavelmente eu vou precisar comprar um produto de cabelo. Então eu já deixo ali considerado na minha conta que eu vou gastar com isso, sabe? Que isso vai tomar dinheiro, eu preciso incluir, pensar nisso, para eu não, por exemplo, vi um negócio, fui lá e comprei e esqueci que isso aqui também faz parte do meu mês. Isso aqui não fazia, mas eu fui lá e gastei e não fiz aquilo que fazia parte do meu mês, sabe? Também você pode levar em consideração investimentos que você for fazer. Isso é uma coisa que eu tô tentando incluir na minha vida, que é guardar dinheiro, não só gastar. Então, assim, eu preciso também considerar no meu planejamento aquilo que eu vou guardar, tá? Na sua poupança, no seu porquinho, onde é que você for guardar. Isso aí eu já não posso te dizer nada sobre isso, que eu não entendo nada de investimento. Mas também isso é só se você puder guardar, porque eu sei que às vezes não dá, às vezes o nosso dinheiro fica contado e a gente precisa usar ele no mês inteiro, às vezes não dá pra guardar. Mas se você conseguir, nem que seja ali 10 reais, que você sabe que, poxa, esses 10 reais eles não vão fazer falta, põe ali na sua poupancinha, o seu porquinho, o seu, sei lá, que coisas de investimento existe que dá pra colocar e guardar os seus 10 reais, mas coloca ali porque pode ser que amanhã você precise dos 10 reais e aí que bom que eles ficaram ali guardadinhos, tá bom?
Essas foram as minhas dicas para você levar em consideração na hora de planejar o seu mês. Isso tudo vai te ajudar a você ter uma percepção daquilo que vai estar acontecendo no seu mês. Por quê, gente? Eu falo que é muito importante você fazer isso. Quando a gente vive os nossos dias sem organização, a gente vai perdendo os dias e nem vê o que está acontecendo. A gente não tem um objetivo, a gente não tá tentando alcançar alguma coisa, a gente só tá vivendo assim, mais um dia, sabe? E quando você tem essa organização, essa noção de, pô, eu quero chegar no final de abril com tal coisa. Quando você tem esse planejamento, você consegue valorizar mais os seus dias, entender o que você tem que fazer em cada dia, o que você precisa executar em cada dia. Fazendo agora um review de março. Eu falhei muito na leitura, gente, muito mesmo. Eu li pouquíssimos. Desde o meu começo do desafio de 50 dias, que se você tá aqui no canal, talvez você já tenha visto, desde o começo dos 50 dias até hoje, que já se passaram 30 dias, se eu li 10 dias foram muito. Eu acho que deu um total de 9 dias de leitura em 30 dias. Então eu falhei muito no mês de março nessa questão, que é um objetivo importante para mim. Talvez para você, leitura, se você falasse, poxa, li 9 dias, tá ótimo. Agora, como é uma coisa que é importante para mim, que é um objetivo que eu tenho, foi muito pouco. Então, isso é algo que eu preciso considerar para abril. Eu preciso falar, pô, em março eu falhei nisso. Então, abril, agora eu preciso, correr atrás e dar 100% de mim. Nesse período aí, eu treinei consideravelmente bem, até eu treinei bem em março, eu me dediquei bastante nos treinos, mas teve uma semana que eu não fiquei bem e aí eu não treinei. Então agora, em abril, eu vou me dedicar um pouco mais. Tem dias que eu vou fazer 2 treinos, então de musculação e de beach tênis, eu vou dar uma apertada ali, porque eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Então assim, olha o mês anterior, é o que eu sempre falo pra vocês, sempre que a gente vai planejar uma coisa, a gente olha o anterior, o que deu certo, o que não deu, o que a gente deseja fazer no próximo, aquilo que a gente tem de compromisso pro próximo e se organiza para conseguir fazer um mês maravilhoso. Então, eu espero que o mês que você vai estar se planejando quando você ver esse vídeo seja abril de 2024, ou talvez você esteja vendo isso aqui em dezembro de 2025, se planejando para 2026 já, não importa quando você está vendo esse vídeo. Eu espero que esse mês que você está planejando, que esse novo período seja excelente, você alcance o que você almeja, que essas dicas realmente te ajudem, façam sentido para você e que a gente consiga ir em direção às nossas metas e realizar os nossos sonhos, tá bom? Não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar um like aqui nesse vídeo. Me conta aqui nos comentários uma meta que você tem para esse próximo mês que você está planejando. Eu já te contei aqui várias metas minhas, hein? Então, eu quero saber uma meta sua também. E não se esqueça de me acompanhar nas outras redes também, @miss.tainara no Instagram e no TikTok. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!